Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é domingo, né? Agora é 3 e pouco, acho. Eu senti no coração de fazer um vídeo. E eu vou ler uma passagem que está em Êxodo 20, né? Êxodo 20, onde fala de mandamentos. É uma passagem que me chamou muita atenção e a gente tem conversado muito a respeito dessa passagem. A palavra do Senhor fala, lá em Êxodo 20, ele fala assim, ó, no meio do 5, eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisneto e trineto. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Essa passagem a gente tem conversado muito. Espera um pouco. Então, Deus está falando que ele castiga o bisneto e o trineto, todo aquele que odeia ele. E essa passagem está nos 10 mandamentos. Então a gente entende que pessoas não estão obedecendo os 10 mandamentos, fazendo aquilo que ele mandou, né? Porque mandamento ele mandou. Então, se ele está falando que ele castiga até o bisneto e o trineto, espera um pouco. Como é que está a minha vida? Eu estou sendo abençoada ou está tendo alguma coisa espiritual que está trazendo maldição para mim e a minha casa? Porque aqui ele fala também que aquele que obedece, ele abençoa. Aí nós pegar o Salmo 115, o Salmo 115, ele fala assim, vamos pegar o Salmo 115, vamos ler lá o Salmo 115. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Por que é que as outras nações nos perguntam, onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Os deuses, com letra minúscula, das outras nações são de prata e de ouro. São feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheira. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. É Deus falando. Olha o que ele fala. Que fiquem assim, iguais a esses ídolos. Aqueles que os fazem e os que confiam nele. Deus está dizendo assim, que toda pessoa que, em vez de adorar a Deus, ou às vezes até adora a Deus, mas que tem imagens, ídolos, os sentidos vão ficar endurecidos. Está debaixo de uma maldição. E o próprio Deus é quem está falando, ó, que fiquem iguais a esses ídolos. Aqueles que os fazem, todo o artesão que tiver lá no fundo do quintal, um quartinho que está fazendo imagens, ele está dizendo aqui, ó, que fiquem iguais a esses ídolos, os que fabricam e os que confiam nele. Então, peraí, no Êxodo 20, ele está falando aqui, ó, não faça imagem de nenhuma coisa, Êxodo 20 e o versículo 4, não faça imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos.
Sou o seu Deus e não tolero outros deuses, com letra minúscula. Eu castigo aqueles que me odeiam, quer dizer, os que praticam, têm essa prática, até os seus bisnetos e netos. Quer dizer, uma coisa que lá atrás os meus antepassados fizeram, pode estar repercutindo hoje sobre a minha vida, porque está falando que visita até 4 gerações, né? Então, visito os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam. Quer dizer, que faz o que está aqui na Bíblia. Que me amam. E obedecem aos meus mandamentos. E abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Enquanto ele amaldiçoa, ele lança uma maldição sobre a 3ª e a 4ª geração, aqueles a qual é envolvido com imagens, com ídolos, ele abençoa até milhares de gerações, aqueles que se desviam de fazer essas coisas. Então, assim, se você... Porque eu vim de uma família idólatra, minha mãe me ensinou a ser idólatra. Aí, como que aconteceu de eu entender isso? Eu comecei a ler Bíblia e comecei a orar e pedir para Deus abrir meus olhos espirituais. E o Senhor começou a abrir os meus olhos espirituais e eu comecei a enxergar coisa que eu não enxergava. O que antes eu levava para os ídolos, hoje eu trago somente para Deus. E tem tido muito resultado bom. Muitos abrem o Salmo 91. Mas você quer ver o que fala o 81? O Salmo 81? Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Aí você desce lá no 13, está escrito assim: como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu não sou uma israelita, mas quando Jesus veio, chegou a oportunidade para mim. Olha só o que ele fala: me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos. O meu inimigo vai ser inimigo de Deus. E castigaria todos os seus adversários. Eu não ia precisar me preocupar. O Senhor é quem ia fazer. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim. E o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo. E os alimentaria com o mel do campo. Até que ficassem satisfeitos. Eu vejo tanta gente com necessidade de comida. Às vezes vai no mercado, compra um pouco de alimento, mas não é alimento suficiente. E a falta de alimento, a fome, vem da idolatria. Porque se você pegar as passagens aqui do Antigo Testamento, onde Jesus vinha, você vai ver quantas vezes Deus envia muita fome em cima da terra. Para matar o povo? Não, para ver se o povo em dificuldade se volta para Deus. Se você pegar o Êxodo 20, você começa a ler, começa falando sobre idolatria. Deus abomina a idolatria, abomina, que eu e você nós vamos refletir. Se nós temos um Deus que pode fazer tudo por nós, para que nós vamos colocar a nossa salvação, a nossa vida em cima dessa terra aqui, ó, em sofrimento? Ou às vezes um descendente nosso, eu tive que fazer tantas curvas, porque minha mãe acabou que me ensinou errado. Eu tive que, passar por muitas situações, até o Senhor ter misericórdia, tirar as escamas dos meus olhos e me mostrar. E aí eu fui renunciando às heranças espirituais, porque ali fala de herança espiritual. Eu visitarei a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é uma raiz de pecado. Então, assim, que nós venhamos raciocinar, meditar. A Bíblia
fechada, ela é um livro normal, aberto, ela é a boca de Deus falando. A gente perde tempo com tanta coisa. Vamos pegar o nosso tempo que nós temos, um pouquinho, vamos ler Bíblia, para que nós venhamos renunciar às heranças que os nossos antepassados largou para nós. Vamos pegar só as boas, as ruins vamos mandar embora. Porque você imagina, por causa de uma idolatria, os sentidos podem estar endurecidos. Por causa de uma idolatria pode haver fome e outras coisas que a Bíblia relata por causa da idolatria. Irmãos, vamos nos achegar a Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós vem aqui diante do Senhor, ó Deus, com essa palavra. Pedimos agora, Senhor, que todo aquele que aceitou essa palavra, Pai, que desceu no coração, que o Senhor, Pai, quebra essa maldição do Salmo 115 e abra, Pai, o entendimento dessa pessoa, tirando as escamas dos olhos, abrindo, Pai, totalmente o entendimento dessa pessoa, amolecendo os sentidos que estão adormecidos, ó Deus, para que ela venha, Pai, te servir. Ah, Deus, se apresente a essa pessoa. Te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? A paz do Senhor, que nós venhamos meditar nessa palavra nesse dia de hoje. Deus abençoe.